Flávio Joséfo. História dos Hebreus. Livro 1. Capítulo 10. Como Abrão lutou com os assírios, os venceu e salvou os cativos sodomitas, tomando dos assírios o despojo que eles haviam obtido. 1. Quando Abrão ouviu falar da calamidade dos sodomitas, ficou imediatamente preocupado com Ló, seu parente, e teve pena dos sodomitas, seus amigos e vizinhos. Achou que era adequado prestar-lhes ajuda e não demorou, partindo rapidamente. Na quinta noite, alcançou os assírios perto de Dan, que é o nome da outra fonte do Jordão. Antes que eles pudessem se armar, ele matou alguns enquanto ainda estavam em suas camas, sem que suspeitassem qualquer perigo, e outros, que ainda não haviam adormecido e estavam tão bêbados que não podiam lutar, fugiram. Abrão os perseguiu até o segundo dia e os obrigou a recuar para Oba, um lugar pertencente a Damasco, demonstrando assim que a vitória não depende do número e quantidade de soldados, mas da prontidão e coragem dos soldados, que podem superar exércitos muito maiores. Abrão obteve a vitória sobre um exército tão grande com apenas 318 de seus servos e 3 de seus amigos. Todos os que fugiram voltaram para casa desonrosamente. 2. Depois de salvar os sodomitas cativos, que haviam sido levados pelos assírios, bem como Ló, seu parente, Abrão retornou em paz. O rei de Sodoma encontrou em um lugar chamado Vale do Rei, onde Melquisedeque, rei da cidade de Salém, o recebeu. Esse nome significa rei justo, e ele o era, sem dúvida alguma, tanto que, por essa razão, foi feito sacerdote de Deus. Mais tarde, eles chamaram Salém de Jerusalém. Melquisedeque supriu o exército de Abrão de forma hospitaleira e forneceu-lhes abundância de provisões. Enquanto estavam se banquetando, Melquisedeque começou a elogiá-lo e a bendizer a Deus por submeter seus inimigos a ele. Quando Abrão lhe deu a 10ª parte de seu despojo, Melquisedeque aceitou o presente. O rei de Sodoma pediu a Abrão para ficar com o despojo, mas solicitou que lhe devolvesse os homens que Abrão havia salvado dos assírios, pois eles lhe pertenciam. No entanto, Abrão recusou-se a fazer isso e não tirou proveito do despojo além do que seus servos haviam comido. Ele insistiu em dar uma parte aos amigos que o ajudaram na batalha. Os 3 amigos de Abrão chamavam-se Escol, Ener e Mamré. 3. Deus elogiou sua virtude e disse, abre aspas, tu não perderás, no entanto, as recompensas que mereceste receber por tuas ações gloriosas. Fecha aspas. Abrão respondeu, abre aspas, que vantagem terei com essas recompensas se não tenho ninguém para desfrutá-las após mim? Fecha aspas. Pois até então ele não tinha filhos. Deus prometeu-lhe um filho e que sua posteridade seria muito numerosa, comparável às estrelas. Ao ouvir isso, ele ofereceu um sacrifício a Deus, como ordenado. O sacrifício consistia em uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele dividiu os 3 primeiros animais como foi ordenado, mas não dividiu as aves. Antes de construir o altar, onde as aves de rapina voavam ao redor, desejando sangue, uma voz divina veio até ele, anunciando que seus descendentes seriam afligidos por seus vizinhos por 400 anos, quando estivessem no Egito. Durante esse tempo, seriam afligidos, mas depois venceriam seus inimigos, conquistariam os cananeus em guerra e tomariam para si suas terras e suas cidades. 4. Nessa época, Abrão morava perto do carvalho chamado Ogiges, um lugar que pertencia a Canaã, não muito distante da cidade de Hebrom. No entanto, ele estava preocupado com a esterilidade de sua esposa e implorou a Deus que lhe concedesse um filho homem. Deus exigiu que ele tivesse coragem e prometeu acrescentar o dom de filhos a todas as outras bênçãos que havia concedido a ele desde que o conduziu para fora da Mesopotâmia. Consequentemente, Saraí, por ordem de Deus, trouxe para o leito de Abrão uma de suas servas, uma mulher de descendência egípcia, a fim de gerar filhos através dela. Quando a serva engravidou, ela se vangloriou e desrespeitou Saraí, como se a soberania fosse passar para o filho que ela estava esperando. No entanto, quando Abrão a entregou de volta a Saraí para puni-la, ela fugiu, incapaz de suportar as punições severas de Saraí, e suplicou a Deus que tivesse compaixão dela. Um anjo divino a encontrou enquanto ela estava seguindo em frente pelo deserto e a instruiu a retornar para seu mestre e sua senhora, pois se ela aceitasse esse sábio conselho, viveria melhor dali em diante. Ele explicou que a razão de sua miserável situação era que ela havia sido ingrata e arrogante com sua senhora.
O anjo também lhe disse que, se ela desobedecesse a Deus e continuasse em seu caminho, ela pereceria, mas se ela voltasse atrás, ela se tornaria mãe de um filho que reinaria sobre aquela região. Ela obedeceu a essas admoestações, retornou para seu mestre e sua senhora e obteve perdão. Pouco tempo depois, ela deu à luz Ismael, que pode ser interpretado como o ouvido de Deus, porque Deus havia ouvido a oração de sua mãe. 5. O filho mencionado acima nasceu para Abrão quando ele tinha 86 anos de idade. No entanto, quando ele completou 99 anos, Deus apareceu para ele e prometeu que ele teria um filho com Sarai, e ordenou que seu nome fosse Isaque. Deus mostrou a Abrão que desse filho surgiriam grandes nações e reis, e que eles conquistariam toda a terra de Canaã pela guerra, desde Sidom até o Egito. Mas Deus lhe ordenou, a fim de preservar sua posteridade sem misturar-se com outros povos, que todos deveriam ser circuncidados na carne do prepúcio, e que isso deveria ser feito no 8º dia após o nascimento. O motivo dessa circuncisão vou explicar em outro lugar. E Abrão, ao perguntar também sobre Ismael, se ele deveria viver ou não, Deus lhe indicou que ele viveria até ficar muito velho e seria pai de grandes nações. Abrão, portanto, agradeceu a Deus por essas bênçãos e, em seguida, ele, toda a sua família e seu filho Ismael foram circuncidados imediatamente. O filho tinha naquele dia 13 anos de idade, e Abrão, 99 anos.